Salve, salve, turma! CFO 2024, galera querida aqui do curso Equipe Alfa. Senhores, atendendo a pedidos, eu vou realizar algumas questões de processo penal e também algumas dicas, tá? Essa é a dica número 1 da nossa turma CFO 2024 aqui no Equipe Alfa. Eu espero que você goste. Vamos lá? Com certeza, vocês já analisaram esse edital, que é um edital pequeno, né? Olha só, pouca coisa. Alberto, o que cai de processo penal? Vou resumir para você agora, hein? O que cai de processo penal? Tá aqui, ó, tudo. Cai tudo. Processo penal praticamente inteiro. Vai desde princípios até lá recursos, inclusive até a lei de execução penal está no edital. Obviamente que existem matérias mais importantes, inquérito, ação penal, prisão, provas, até algumas leis especiais estão em processo penal. Então aqui nessa aula número 1, na parte 1, eu vou resolver algumas questões e a gente fazer uma revisãozinha rápida, tá bom? Vamos lá? Questão número 1. A respeito da garantia constitucional da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos no processo, analise as afirmativas a seguir. O item 1 fala o seguinte, ó. São lícitas, quando você vir lista, você vai grifar, as sucessivas renovações da interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2º da Lei 9296 de 96 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e da complexidade da investigação. As decisões judiciais que autorizam a interceptação e suas prorrogações devem ser devidamente motivadas com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações, valendo o seu cargo para o resto da vida. Certo ou errado? Correto, verdadeiro. Quando a gente fala de interceptação telefônica, ali 9296 de 92, a gente tem que saber que existe um prazo. Cláusula de reserva jurisdicional tem que ter autorização judicial. Qual é o prazo da interceptação telefônica? 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Todas as prorrogações têm que ter justificativa, ainda que sucinta, pelo juiz. Só que o Supremo Tribunal Federal, há mais de 10 anos, diz o seguinte, olha, STF, apesar da lei falar 15 mais 15 uma única vez, eu posso ter o quê? Sucessivas prorrogações, desde que fundamentado. Então pode ser 15 mais 15 mais 15 mais 15. Beleza? Você tem que lembrar que o artigo 2º dessa lei 9296 de 96, ele traz as hipóteses que eu posso ter interceptação. E é um artigo muito ruim, porque ele começa assim, ó, não será admitida a interceptação. Não será. Se você tirar o não, você vai ver quando será admitida. Se não será quando não houver indícios razoáveis de autoria e participação, será admitida quando houver indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal. Não será admitida a interceptação quando a prova puder ser feita por outros meios, porque a interceptação é subsidiária, lembra disso? Se não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios, será admitida quando a prova não puder ser feita por outros meios. E não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando o fato investigado constituir infração punida com detenção. Poxa, se não será admitida quando o crime for detentivo, será admitida quando o crime for punido com reclusão. Resumo da ópera, galera. Vamos aqui esquecer o artigo 2º. Quando é admitida a interceptação? Primeiro, ela é subsidiária. Segundo, para crime punido com reclusão. Terceiro, quando há indícios razoáveis de autoria e participação de infração penal. Alberto, eu posso ter um crime de detenção? Sendo investigado por uma interceptação telefônica? Em regra, não. Salvo se eu estou investigando um crime punido com reclusão e no curso da oitiva eu vejo um crime detentivo, punido com detenção. Qual é o nome disso, galera? Descoberta fortuita ou princípio da serendipidade. Lembra disso? O que é serendipidade? Atirei no que vi, acertei no que não vi.
é revisão. Por isso que eu estou, né, acelerando aqui para que a gente possa ver bastante conteúdo. Então, ó, o item 1 está correto, tá? Item 2. De acordo com a jurisprudência do STF, o juiz que conhecer o conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir sentença ou acórdão. Esse item está falso. Por que esse item está falso? Meus amigos, o pacote anticrime, no artigo 157, parágrafo 5º do CPP, tentou inserir o princípio da descontaminação do entendimento. Que princípio é esse? O juiz que conhecer a prova, vou colocar aqui, o juiz A, que conhecer a prova, ele não poderia, se conhecesse uma prova ilícita, julgar o processo. Eu teria que tirar o juiz A e colocar um juiz B. Princípio da descontaminação do entendimento. Se o meu entendimento está descontaminado, eu posso julgar. Se eu, juiz, conhecer a prova ilícita, eu tenho que me afastar do julgamento. Por que eu falei que isso não vingou? Porque o STF, em 2023, declarou esse parágrafo 5º, que foi inserido pelo pacote de crime, inconstitucional. Então, hoje, o juiz que conhece a prova ilícita, o que ele tem que fazer? Desentranha a prova e segue o baile. Ele mesmo pode sentenciar. Tá? Por isso que o juiz que conhece a prova do conteúdo declarado inadmissível não poderá proferir sentença, errado, poderá sim. Tá bom? E o item 3, as provas derivadas das ilícitas não serão admitidas no processo, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade ou quando puderem ser obtidas por uma fonte dependente, ou quando forem produzidas comprovadamente de boa fé. Eu vou apagar isso aqui para ficar menos poluído, vou ler de novo. As provas derivadas das ilícitas não serão admitidas no processo, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade, quando puderem ser obtidas por uma fonte dependente ou quando forem produzidas comprovadamente de boa fé. Galera, essa questão estava maneira até aqui. Porque o erro está aqui. Ou quando forem produzidas comprovadamente de boa fé. Aqui que está o erro, por isso que está falso. Já vou marcar, ó, verdadeiro, falso, falso, só o item 1 está correto. Mas vamos entender. Quando eu tenho uma prova ilícita, você lembra disso? Quando eu tenho uma prova ilícita, ela é inadmissível, devendo ser desentranhada. Lembrando que prova ilegal é o gênero do qual você tem a prova ilícita e a prova ilegítima. A prova ilegítima viola o direito processual, eu aplico a teoria das nulidades. A prova ilícita viola o direito material, ela é desentranhada e é inadmissível. Então, se eu tenho uma prova ilícita, ela é inadmissível. E se eu tenho uma prova derivada da ilícita? A derivada também é inadmissível. Pelo quê? Pela teoria dos frutos da árvore envenenada. Ou seja, se eu tenho uma árvore envenenada, esse fruto está podre. Teoria da árvore envenenada. O que compadre Washington chamava de pau que nasce torto nunca se endireita. Beleza? Só que existem, galera, algumas hipóteses que eu posso me valer de uma prova derivada. O próprio artigo 157 do Código de Processo Penal traz algumas hipóteses que a prova derivada ela pode ser utilizada, mesmo que derivada de uma ilícita, como, por exemplo, a teoria da fonte independente. O que é a fonte independente? Tem uma prova lícita e uma ilícita. Se é independente uma da outra, eu excluo a ilícita e julgo com a lícita. Como a teoria da descoberta inevitável. O
E a teoria da descoberta inevitável? Imagine o seguinte, ó, aqui tem uma casa, e a casa é inviolável, ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante desejo de prestar socorro durante o dia por ordem judicial. E eu tenho duas equipes da polícia que vão invadir esse domicílio, a equipe A, a equipe B. A equipe A não tem mandado judicial. A equipe B tem mandado judicial. Qual é que pode entrar? A A ou a B? A B. Só que a A, que é ilegal, ela chega 5 minutos antes da B, que é legal. Inevitavelmente, a B iria chegar ao objeto da prova. Então, tudo que A arrecadou é ilícito, porque ela não tinha mandado. Mas, inevitavelmente, pelas técnicas normais de praxe e investigação, iríamos chegar ao objeto de prova. Eu posso salvaguardar essa prova derivada. É a teoria da descoberta inevitável. Então, olha só, fonte dependente é uma ressalva, é uma exceção aos frutos envenenados. Descoberta inevitável também é uma exceção. Outra que está na doutrina, ó, eu posso utilizar uma prova derivada da ilícita para, por exemplo, favorecer o réu. Favor rei. Tício está sendo acusado de estupro, injustamente. E ele sabe quem é o estuprador. Inclusive, tem um vídeo da cena do delito que está na casa do estuprador. Ele sabe disso, o Tício, que está sendo acusado injustamente. Ele entra na casa dele, de forma ilegal, para pegar esta prova. Isso é ilícito, né? Mas é para favorecer. Ele age, inclusive, em estado de necessidade. Ele está sacrificando um bem jurídico, o domicílio, para salvaguardar a sua liberdade. Então, você concorda comigo que existem exceções. Então, quando o culpado de Washington falou que pau que nasce torto nunca se direita, mais ou menos, né? Agora, fato é, não existe a aplicação de uma prova ilícita quando for produzida de boa fé. Não existe isso. Então, eu estou de boa fé, vou produzir uma prova ilícita. Não, não. O erro está aí no finalzinho, tá? Gabarito letra A de alfa. Essa prova aqui, para quem não sabe, não é a prova da magistratura. 2024. É a prova para fazer a prova da magistratura. Que agora tem isso, né? O Enem não é uma prova para ser juiz. Você tem que passar na prova para tentar a prova de juiz. Você vê como é que estão as coisas. Só aqui, galera, para a gente falar mais um ponto da lei de interceptação. Quando a gente fala de captação ambiental, o que é a captação ambiental? A captação ambiental é você gravar o áudio e o vídeo daquele ambiente. Se for um ambiente público, uma rua, você pode colocar uma câmera. Aí o delegado pode pedir aquela imagem se ocorrer um crime mesmo sem ordem judicial. O problema é a captação ambiental em ambiente privado. Eu posso ter essa captação ambiental de áudio e vídeo? Então, o artigo 8º-A fala o seguinte, ó, para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento do delegado MP, a captação ambiental. Lembra que lá, na interceptação, tinha que ser para crime punido com reclusão, lembra disso? Então lá é para crime punido com reclusão. Aqui não. Aqui na captação ambiental não é para crime punido com reclusão. É para quando houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações penais conexas. Então, interceptação telefônica, crime punido com reclusão. Captação ambiental, áudio e vídeo, para infração penal, que a pena máxima seja superior a 4 anos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui uma jurisprudência recente, galera, sobre o WhatsApp Web. O que é o Zap Web? É uma coisa que não é de Deus. Por quê? O WhatsApp Web é uma ferramenta em que você coloca um QR Code do seu celular no computador e você consegue ver absolutamente tudo, inclusive interagir pelo seu computador com quem está falando no celular. Consegue ver informações ao mesmo tempo, de forma síncrona, e também consegue ver ali conversas, diálogos pretéritos. Então,
é muito legal para um marido, uma esposa ciumenta, né? Ter o WhatsApp Web. Fato é que os tribunais superiores, eles rechaçam, via de regra, a aplicação dessa prova, porque é uma prova diabólica. Mesmo com autorização judicial, é muito difícil saber que conversas são antes, depois da interceptação. A perícia é muito complexa, porque tem a tal da criptografia de ponta a ponta. Então, em regra geral, os tribunais eles vão repelir esse tipo de prova, tá bom? E é uma prova que, em regra, não é admitida. Por que eu falei em regra? Porque, olha só, 2024, baita questão de prova. Você lembra dessa lei aqui, ó, a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa? Essa lei, ela traz pra gente o que é organização criminosa. 4 ou mais pessoas, de forma ordenada, com divisão de tarefas, para praticar infrações penais, que a pena é superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Então, essa lei da ORCRIM, ela traz para a gente técnicas especiais de investigação, como, por exemplo, a ação controlada e o agente infiltrado. Então, essa lei é uma lei que traz técnicas de investigação bastante evasiva, técnicas muito evasivas. Então, é bastante evasivas. Eu acho que é isso, né? Depois eu vi lá com o professor de português. Então, técnicas evasivas, pronto. Técnicas que vão o quê? Na verdade, técnicas invasivas. Meu português está uma merda. Ainda bem que essa aula é só para você. Técnicas invasivas. Por que técnicas invasivas? Porque essas técnicas, elas vão o quê? Violar direitos fundamentais. Como, por exemplo, da privacidade. Imagina você colocar um agente infiltrado com autorização judicial. E por que eu estou falando isso? Porque o WhatsApp Web é uma técnica que é, via de regra, proibida. Porém, 2023, 2024, nós temos esse julgado aqui. É possível a utilização de ações encobertas, controladas virtuais ou de agentes infiltrados no plano cibernético, inclusive, agora sim, via espelhamento de WhatsApp Web, desde que o uso da ação controlada na investigação criminal seja amparada por ordem judicial. Então, como é que vai cair na sua prova? É cabível espelhamento de WhatsApp Web? É cabível espelhamento de WhatsApp Web quando estamos diante de uma investigação criminal? Sim, desde que amparado o quê? Por autorização judicial. Até porque, galera, se eu estou numa lei de organização criminosa, eu tenho outras técnicas invasivas que vão, de certa forma, invadir a dignidade da pessoa humana. Então, o WhatsApp Web, esse espelhamento, neste caso, ele é permitido. Então, uma baita questão de prova. Se fosse até 2022 e caísse assim, é admissível espelhamento do WhatsApp Web na lei de ORCRIM. Não, isso aí veio de 2023 para cá. Baita questão de prova. Princípios da ação penal privada. Você lembra disso? Quais são os princípios da ação penal privada? O primeiro princípio é a oportunidade e conveniência. A vítima, o representante legal, o SECAD, vai entrar com a ação se ele quiser. Tanto é, um exemplo do princípio da oportunidade e conveniência é a decadência. Lembra? O prazo da queixa-crime é qual? 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Beleza? Inclui o dia do começo e exclui o dia final. Eu estou gravando aqui no dia 14 de junho de 2024. Eu vou incluir o dia 14 como primeiro dia. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acaba dia 13 de dezembro. Inclui o dia do começo e exclui o dia final. Por que a ação penal privada tem como princípio a oportunidade ou conveniência? Porque eu vou entrar com a queixa-crime se eu quiser. Posso até fazer por procurador com poderes especiais, mas faço se eu quiser. A decadência é um exemplo do princípio da oportunidade ou conveniência. Outro exemplo é a renúncia. Você lembra da renúncia? A renúncia é o direito de queixa. A renúncia pode ser, lembra, tácita, implícita
Ou pode ser o quê? Expressa. Eu, antes da ação penal, eu posso renunciar, tácita ou expressamente. A renúncia é um ato unilateral. Só depende da vítima. Exemplo da oportunidade ou conveniência. Disponibilidade. O que significa a disponibilidade? Significa dizer que eu posso desistir da ação penal privada. Tanto é que eu posso desistir que, se eu for uma pessoa desleixada e deixar de dar andamento ao processo, ocorre o fenômeno que está lá no artigo 60 do CPP, que é, qual o nome dele? Você lembra? Isso, a preempção. A preempção ocorre quando, por exemplo, o indivíduo ele deixa de dar andamento no processo, desistiu, preempção. Lembrar que é um instituto da ação penal privada, tudo bem? Ou exclusiva ou personalíssima, não da subsidiária da pública, pois a subsidiária da pública eu posso ter o MP como um autor da ação que retoma a ação penal em caso de desídia. Então a preempção, e peremir significa morrer, é um exemplo que você pode desistir da ação penal quando você, por exemplo, não der andamento. Tudo bem? Outro exemplo do princípio da disponibilidade, segundo exemplo aqui, ó, é o perdão do ofendido, o perdão da vítima, que vai até o trânsito em julgado. O perdão é um exemplo da disponibilidade da ação penal privada. Eu posso desistir, eu posso querer desistir em detrimento do estresse do processo. E detalhe, como é que esse perdão também pode ser tácito, pode ser expresso. Se for expresso, o juiz vai intimar que o réu ofendido em 3 dias se manifeste. E o silêncio, você lembra disso? O silêncio do réu importa o quê? Importa em aceitação. Só que lembrar que o perdão do ofendido é um ato bilateral, até porque o cara já constituiu advogado. Então só extingue a punibilidade se ele quiser. Se ele não aceitar, tá com o coração duro, não, agora vamos até o final. O processo continua. Outro princípio, indivisibilidade. A ação penal privada não é um instrumento de vingança. Então, ou você processa todos os réus, ou ninguém. Por isso, galera, que a renúncia, que é antes da ação penal, em face de um a todos aproveitará, e o perdão concedido a um, a todos aproveitará. A diferença é que a renúncia é unilateral. Se eu renunciei contra um, já extingue a punibilidade de todos, porque é ato unilateral, só depende da vítima. O perdão não. O perdão eu posso perdoar o A. O oferecimento desse perdão se estende a B e a C, mas eles têm que aceitar. Quem aceitar, extingue a punibilidade. Quem não aceitar, o processo continua, porque é um ato que é bilateral. Com isso, você responde essa questão número 2. Instaurado um inquérito policial a requerimento do ofendido para apurar a prática de crime de ação penal de iniciativa privada. A investigação é concluída e aponta como autores. Ação privada, 2 autores. Júlio Tavares. O querelante à vítima oferece queixa-crime em face de Júlio, deixando de incluir Tavares na peça exordial. Então, olha só, Júlio e Tavares ofereceu em face de um, deixando o outro. Putz, não pode. Princípio da indivisibilidade. Houve uma renúncia tácita em face de Tavares e logo se estende a Júlio. Em relação à situação problema, a ação penal de iniciativa privada analise as afirmativas a seguir.
o oferecimento de queixa-crime contra um dos autores, o Júlio, do fato, importa em renúncia tácita ao direito de querela. Beleza, ele renunciou tacitamente, porque só processou um. E pelo princípio da indivisibilidade, essa renúncia em face do Tavares se estende a Júlio. Vamos lá. O oferecimento de queixa-crime contra somente um dos supostos autores do fato importa renúncia tácita ao direito de querela. Beleza. Cuja eficácia se estende a todos, conforme a disposição do CPP. Princípio da indivisibilidade. O processo é contra todos ou contra ninguém. Então, parceiro, renunciou, extingue a punibilidade de ambos. 2. Tá verdadeiro, tá? 2. Pelo princípio da indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada, a renúncia tácita ou perdão tácito será extensivo a todos os possíveis autores. Vamos de novo. Pelo princípio da indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada, a renúncia e o perdão tácito será extensivo a todos os possíveis autores. Até aqui legal. Todavia, não produzirá efeito para aquele que manifestar recusa. Errado, porque o perdão ok, mas a renúncia é um ato unilateral. Eu não preciso de aceitação. Logo, o item 2 está falso por isto. Beleza? E 3. O perdão do ofendido concedido a um dos querelados, mesmo em sede policial, resultará em desistência ao exercício do direito de queixa e aproveitará tudo. Espera aí, parou. Gente, antes da ação penal, o instituto não é perdão, é renúncia, que é um ato unilateral, lembra? Depois da ação penal até o trânsito, aí eu posso falar em perdão. Ele confundiu isso aqui, ó. O perdão do ofendido concedido a um dos querelados, mesmo em sede policial, não tem querelado não, filho. Não tem ação penal. Tá falso também. Então somente a 1 tá correta, a letra A. Mataria essa? Acertaria ou se foderia? Vamos lá? Galera, agora uma questãozinha sobre a prisão temporária. A prisão temporária a gente sabe que é uma espécie de prisão cautelar e ela tem, no artigo 1º, inciso 3, artigo 1º tem 3 incisos. Quando for imprescindível para a investigação. 2, quando o indiciado não tiver residência fixa. E 3, quando houver fundadas razões em um rol de crimes. Então, se você for nessa lei, na 7960 de 89, que é uma espécie de prisão cautelar, você tem 3 motivos. Fato é, vamos por partes. Essa prisão é uma prisão que apenas se dá na investigação. Seja no inquérito policial, seja num procedimento de investigação criminal, que é a investigação do MP. É uma prisão que, como o nome diz, ela é temporária, tem um prazo, 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. E se o crime for hediondo equiparado, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Tudo bem? Beleza? Prisão temporária. Não pode o juiz aplicar de ofício, sob pena de ofender o sistema acusatório. Então, ela tem que ter um requerimento do MP ou uma representação do delegado de polícia. Existem 3 hipóteses, galera, para a prisão temporária. Só que você tem que se ligar no seguinte. O STF ele reinterpretou o artigo 1º. E ele falou o seguinte, olha, atualmente, para ter uma prisão temporária, eu tenho que ter esses 5 requisitos que você está vendo aqui na tela. Senão, eu não posso ter prisão temporária. Primeiro requisito, tem que ser imprescindível para as investigações. Isso caiu na primeira fase e na segunda fase de processo penal do delegado do Rio 2022, tá? Então, primeiro requisito, tem que ser imprescindível. Até porque prisão temporária é exceção. Tem que ser imprescindível para as investigações. 2,
Tem que ter o quê? Fundada a razão de autoria ou participação do indiciado. Então tem que ter um indiciamento. O indiciamento, né? A Lei 12.830, de 2013, é um ato privativo do delegado de polícia. Além disso, essa prisão temporária ela tem que ser justificada em fatos novos ou contemporâneos. Princípio, galera, da novidade, da contemporaneidade. Eu não posso justificar uma prisão temporária num fato que aconteceu 10 anos atrás. Ó, vou prender esse cara porque há 10 anos atrás ele cometeu um ilícito. Não, tem que ser um fato novo, contemporâneo. Isso aproximou muito a temporária da preventiva. 3. Esses requisitos, esses 5, são cumulativos, tá? Então, ó, tem que ser imprescindível, tem que ter fundada a razão de autoria e participação do indiciado, tem que ser justificado em fatos novos e contemporâneos, for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado, ou seja, tem que ter motivo, cara. E 5, não for suficiente, medidas cautelares diversas. Primeiro eu vou tentar uma cautelar diversa, lá do artigo 319 do CPP. Se for insuficiente, é que cabe temporária. Então você tem que ter esses 5 requisitos aqui para ter prisão temporária. Eu te digo mais. O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, para ter prisão temporária, eu tenho que ter esses 5 requisitos, 2022, tá, galera? Eu tenho que ter esses 5 requisitos. E te digo mais. A lei lá da prisão temporária, na lei 7.960, não tem um inciso 2? Que fala que é uma hipótese temporária o indiciado não ter residência fixa? Galera, ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade? O que o STF falou? Olha, esse inciso 2, por si só, se só for este motivo, isto não é um motivo idôneo, não é um motivo idôneo para a temporária. Não é. Tem que ter todos aqueles requisitos que nós vimos. E por si só, esse requisito não é um requisito idôneo por si só. Ah, eu vou prender temporariamente porque ele não tem uma residência fixa. Só por isso? Não pode. E tem que o fato estar no rol de crimes. Ou da Lei 7.960 ou da Lei 8.072 de 90. Se o crime tiver nesse rol só da Lei 7.960, o prazo da temporária, 5 mais 5. Se for crime hediondo equiparado, 30 mais 30. Então é vedada aqui a interpretação extensiva ou analogia. Tem que estar no rol de crimes da Lei 7.960 ou ser um crime hediondo equiparado. Tranquilo? Beleza? O artigo 2º, galera, ele traz pra gente também, né, algumas coisas que nós temos que lembrar. Ó, o prazo eu já falei, 5 mais 5 ou 30 mais 30. Na hipótese de representação do delegado, o juiz, antes de decidir, ele vai ouvir o MP. O despacho que decreta a prisão temporária tem que ser fundamentado e prolatado dentro de 24 horas, contados a partir do recebimento do pedido. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do MP e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo ao exame de corpo de delito. Parágrafo 4º, decretada a prisão temporária, expedir-se-á mandado de prisão em 2 vias. Já caiu em prova, tá? Mandado de prisão em 2 vias. Uma das quais será entregue ao indiciado, que serve como nota de culpa. Galera, teve prisão temporária. Tem que ter audiência de custódia, sim ou não? Sim, a audiência de custódia é para prisão temporária, preventiva e para prisão em flagrante, tá? Então a audiência de custódia lá do artigo 310 não é só para flagrante, temporária e preventiva também. Parágrafo 4º veio com um pacote de crime. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, bem como o dia em que o preso deve ser liberado. A prisão somente pode ser executada depois da expedição do mandado judicial. Óbvio, né? Tem que ter ordem judicial.
Efetuada a prisão, o delegado vai falar para o preso os direitos do artigo 5º. E decorrido o prazo, galera, da prisão temporária, o preso ele tem que ser posto imediatamente em liberdade, salvo se for decretada a preventiva. Qual é o pulo do gato aqui? Na preventiva, se o indivíduo ficar preso preventivamente, para ele ser solto tem que ter uma ordem judicial, um alvará de soltura. Aqui não. Na temporária, passou o prazo. Se essa temporária não for convolada, convertida em uma preventiva, ele tem que ser imediatamente solto, independentemente de ordem judicial. Preventiva, alvará judicial. Temporária, não precisa. E o parágrafo 7º fala que decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se aquela temporária for convertida em preventiva. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo. Então, eu prendi temporariamente o indivíduo às 23 horas da noite. Conta como primeiro dia? Sim, sem problema nenhum. Desprezam-se as frações de hora e de dia no direito penal. E é um prazo penal, né? Inclui o dia do começo. O preso temporário, ele fica obrigatoriamente separado dos demais. Tranquilo? Já falei que tem que ter audiência de custódia. Vamos para a questão. O delegado de polícia indiciou e representou pela prisão temporária de Dorival Silva pela prática do crime constante do artigo 155, parágrafo 4º, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. E por considerar sua custódia imprescindível para as investigações. Então, olha só, o delegado, o que ele fez? Ele indiciou e pediu a temporária do Dorival. Ele praticou o furto com emprego de explosivo. Esse crime é hediondo. Logo, a temporária é 30 mais 30. O juiz aceitou os argumentos do delegado e expediu mandado de prisão pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, o delegado responsável pela custódia, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, manteve Dorival preso na carceragem. Pô, peraí, o delegado andou mal, né? Porque se terminou o prazo, tem que soltar. Em decorrência da gravidade do crime, a fim de assegurar possível fuga do indiciado. Inclusive, isso é abuso de autoridade. Bom, com base estritamente nos fatos, na lei de prisão temporária, na lei de crimes hediondos, avalia as afirmativas a seguir. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deveria ter posto imediatamente o preso em liberdade. Correto, deveria mesmo, né? Porque a temporária, acabou o prazo, solta. Então o item 1 está correto. Se o item 1 está correto, a gente elimina B. A gente elimina C. Porra, a gente elimina D. Melhorou pra cacete. Você tem 50% de chance de acertar. 2. A prisão é ilegal, pois o prazo máximo da prisão temporária para o crime narrado é de 5 dias. Não, gente. Furto com emprego de explosivo é crime hediondo, logo o prazo 30 mais 30. O item 2 está falso. Se o 2 está falso, a gente sabe, né, que o gabarito vai ser a letra E. Tá bom? E o item 3 está falso também. Por quê? A prorrogação da custódia temporária pelo delegado, independentemente da expedição de novo mandado, está em conformidade. Ele poderia prorrogar mesmo sem nova ordem judicial? Não. Então não está em conformidade, está em desconformidade. Gabarito é de eco. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o princípio da presunção de inocência. A gente sabe que, pela Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E temos algumas implicações, né? Na dúvida, o juiz absolve, que é o indúbio pro réu, você conhece também como favor rei. A regra é a liberdade,
a prisão é exceção, inclusive as prisões cautelares. Tanto é que o juiz tem que fundamentar a não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 319, 320 CPP. E pelo princípio da presunção de inocência, eu não posso ter execução provisória da pena. O que é uma execução provisória da pena? É o executar a pena antes do trânsito em julgado. Princípio da presunção de inocência. Só que nós temos uma exceção. Você lembra do tribunal do júri? O tribunal do júri vai julgar o quê? Os crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados, continentes e conexos. O júri, ele é pautado ali pelo sistema da íntima convicção. O jurado, ele fundamenta e não precisa fundamentar. Sistema da íntima convicção, também chamado de certeza moral do julgador. Galera, preste atenção. Se você for lá no CPP, no artigo 492, parágrafo 4º do CPP, o CPP fala o seguinte, olha, se um indivíduo lá no tribunal do júri for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, eu posso executar provisoriamente essa sentença. A regra é, não posso ter execução provisória da pena, pelo princípio da presunção de inocência. Ou o indivíduo vai ficar preso definitivamente, com o trânsito em julgado, ou vai ser caso de temporária ou preventiva. Eu não posso executar provisoriamente uma pena que pende trânsito em julgado, com esta exceção do CPP. Se lá no júri, que julga os crimes dolosos contra a vida, a pena for igual ou superior a 15 anos. Foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse artigo 492, parágrafo 4º do CPP. O que o STF decidiu? O plenário do STF, por meio do recurso ordinário, afetado com esse leading case, no tema de repercussão geral, ele diz o seguinte, ó, a Constituição Federal, ela autoriza o Tribunal do Júri a imediata execução da pena imposta pelo Conselho de Sentença. Atualmente, o CPP permite a execução de condenações a crimes contra a vida cuja pena combinada seja igual ou superior a 15 anos, ao dispor que a apelação interposta contra essa decisão condenatória não terá efeito suspensivo. Então, olha só, o que o STF falou? Olha, esse artigo 492, parágrafo 4º, ele é constitucional. Eu posso sim executar provisoriamente a pena quando no tribunal do júri a pena da sentença for igual ou superior a 15 anos. E isso não fere o princípio da presunção de inocência. Isso seria uma relativização à luz do princípio da soberania dos veredictos. E se o indivíduo, por exemplo, tem uma pena de 15 ou 16 ou 17 anos, ou seja, superior a 15, ele pode recorrer? Pode, mas esse recurso não vai ter efeito suspensivo. Por que esse recurso não vai ter efeito suspensivo? Porque eu vou ter a execução provisória da pena. Ele pode até recorrer, mas vai recorrer preso. Questão número 4. A respeito do princípio da presunção de inocência, analise as afirmativas a seguir. Item 1. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à possibilidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, ainda que a sentença condenatória proferida não tenha sido transitada em julgado. Ou seja, posso ter execução provisória do júri mesmo sem trânsito em julgado? Sim, correto. É verdadeiro. Se a pena for igual ou superior a 15 anos. Prova do ENAM 2024, cobrando jurisprudência recente. Top? Item 2. Segundo assentado na jurisprudência do STF, a presunção de inocência impõe que a decretação da cautelar, temporária e preventiva, se baseie em elementos concretos, beleza, extraídos dos autos, não sendo possível a vedação da liberdade provisória ex lege. Correto. Galera, liberdade é a regra, prisão é a exceção. A lei não pode abstratamente proibir a liberdade provisória. Por várias vezes, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, que não é possível a vedação da liberdade provisória pela lei. Por quê? Porque quem tem que analisar se é caso de liberdade provisória
ou de prisão cautelar não é a lei, e sim o juiz, no caso concreto. Ele tem que individualizar. Verdadeiro. Então, 1 e 2 estão corretos. Me parece aí que já é a letra D, né? Mas vamos lá. Tendo em vista que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo, a pena imposta em acórdãos proferidos por tribunais de segundo grau pode ser executada imediatamente, desde que efetuada a detração da prisão cautelar anteriormente imposta. E você, bacharel em Direito, item 3, certo ou errado? Alberto, é errado. Porque 1 e 2 já estão certos? Não, porra, tem que justificar, também não é assim. Galera, o que nós falamos? Pelo princípio da presunção de inocência, a segregação cautelar é exceção, temporária e preventiva. Tanto é que não pode ter vedação da liberdade provisória ex lege pela lei. Eu posso ter a execução provisória da pena? O que é a execução provisória da pena? É a execução antes do trânsito em julgado. Vamos aqui, ó. Prisão. Rapidamente. A prisão, ela pode ser provisória, ela pode ser o quê? Definitiva. Não é isso? Se a prisão for provisória, ou é temporária ou é o quê? Preventiva. E a prisão definitiva é aquela após o trânsito em julgado. Tudo bem? Beleza? Ou a prisão é provisória ou é definitiva. Eu não tenho meio termo aqui. Eu não posso ter execução provisória da pena. Ou é prisão provisória ou é definitiva. Ó, vamos lá. Nós temos aqui o STF, não é isso? Nós temos aqui o STJ, nós temos aqui, por exemplo, o TJ, o TRF, e nós temos aqui o juiz. Não é isso que a gente aprende? Primeira instância, segunda instância, instâncias superiores. Beleza? Se eu tô aqui e tô preso, a prisão é provisória, ou temporária ou preventiva, porque ainda tem um recurso para o STJ e STF. STF, eu tenho o recurso extraordinário, STJ, eu tenho o recurso especial. Você concorda comigo? Então, se eu estou preso aqui, eu estou preso em segunda instância. Mas se eu estou preso aqui, ou é porque eu estou provavelmente numa preventiva, é porque temporário o prazo é mais exíguo. Eu só vou ser um preso definitivo quando tiver o trânsito em julgado. A questão fala exatamente disso. Eu posso executar provisoriamente a pena aqui? Não. Se eu estou preso aqui, é porque eu estou numa preventiva. E a preventiva é uma prisão provisória. Tudo bem, ok. Tendo os motivos, eu posso. Agora, eu não posso ter execução provisória, porque existe uma tese que, após a segunda instância, eu não discuto mais fatos. Se eu não discuto fatos, eu poderia ter a execução provisória da pena. Não, posso não, filho. Isso ia ferir o princípio da presunção de inocência. Qual é a única exceção que eu posso ter a execução provisória da pena? Tribunal do júri, quando a sentença aqui, ó, do jurado for o quê? Igual ou superior a 15 anos. Tudo bem, mas isso é regra ou exceção? Exceção. Então, se eu estou lá no STF com recurso extraordinário ou no STJ com recurso especial, eu não posso executar provisoriamente a pena porque só pelo simples fato de ter tido uma decisão em segunda instância. Isso é violar a presunção de inocência. Então, quando o item 3 fala que, tendo em vista que os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo, tudo bem, realmente não possui, só devolutivo. A pena imposta em acórdãos proferidos por tribunais de segundo grau pode ser executada. Ó, a pena aqui, ó, imposta por esse tribunal de segundo grau pode ser executada imediatamente? Não, porque seria uma execução provisória da pena que eu ia ferir o princípio da presunção de inocência. Por isso que o item 3 está errado. Então, 1 e 2 estão corretos. Letra D, o gabarito. Pô, Beto, então quer dizer que ninguém vai ficar preso? Não estou falando isso, cara. Porque pode ser que exista aqui uma condenação na segunda instância e a pessoa esteja presa. Mas essa prisão vai ser uma prisão preventiva. Acho que você entendeu. Bacharel em Direito. Tranquilão? Beleza? Sistema de valoração da prova. Galera, o que é um sistema? É um conjunto. Sistema solar. É conjunto de quê? Porra, não falo de sol não, né? De estrelas, não é isso? Sistema de valoração da prova.
como o juiz vai valorar uma prova. Tudo bem? Ele vai pegar aquela prova, qual o valor que ele vai dar para aquela prova? Existem 3 sistemas de valoração da prova. O primeiro é o da íntima convicção, também chamado de certeza moral do julgador. Por que íntima convicção? Porque não precisa de fundamentação. Então ela é sem fundamentação. Quando é que ocorre isso? Tribunal do Júri. O Brasil utiliza o sistema da íntima convicção? Sim. Regra ou exceção? Exceção, porque o Tribunal do Júri vai julgar o quê? Os crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados. Só toma um cuidado, tá? Porque o STF declarou inconstitucional, mesmo no júri, mesmo no sistema da íntima convicção, da tese da legítima defesa da honra do feminicídio. Não cola, não. O segundo sistema de valoração da prova é o sistema taxativo ou sistema da certeza legal do julgador. Nesse sistema taxativo, a lei é que vai decidir como o fato deve ser provado. O Brasil adota esse sistema? Sim. Em regra ou excepcionalmente? Excepcionalmente. 2 exemplos. Primeiro exemplo, artigo 155, parágrafo único CPP. Quanto ao estado das pessoas, se é solteiro, se é casado, devem ser observadas as regras da lei civil. Então, quanto ao estado das pessoas, por exemplo, aprovar um crime de bigamia, tem que observar as restrições da lei civil. Então, este fato tem que ser provado desta forma, sistema taxativo legal. O que você conhece também como sistema taxativo legal é o artigo 158 do CPP. Nos crimes intranseuntes ou não transeuntes, não é não transantes não, tá? É não transeuntes, porra. Que crime é esse? Que deixam vestígios. Como é que eu vou provar um fato num crime que deixa vestígios? Como é que eu vou provar isso, gente? Isso aí. Tem que fazer o quê? Exame de corpo de delito. Então tem que fazer o quê? O exame de corpo de delito. Direto ou indireto. Vem comigo. Não podendo suprir a confissão do acusado. Então, deixou vestígios, tem que fazer exame de corpo de delito. O sistema taxativo, a lei fala, tanto é que esse é um requerimento que você faz para o delegado que ele não pode negar. Artigo 184 CPP. A autoridade pode negar a perícia, salvo o exame de corpo de delito, quando a infração deixa vestígio. Então, a autoridade não pode negar. Deixou vestígios, corpo de delito. Você lembra? Um perito oficial, vamos lá. Um perito oficial é revisão. Um oficial ou 2 não oficiais, nível superior, preferencialmente na área específica. O perito, ele tem que ter no mínimo 21 anos. Ele é auxiliar da justiça. O perito, galera, pode cometer o crime de falsa perícia 342 do Código Penal. O perito tem um prazo de 10 dias para proferir o laudo. E esses 10 dias podem ser prorrogados a pedido do perito. O juiz, ele não fica adstrito ao laudo. Ele pode rejeitar o laudo. Sistema não vinculatório. Tudo bem? Lembra de tudo isso? Quando a infração deixa vestígios, eu tenho que fazer o quê? Aplicar a cadeia de custódia, que vai desde o reconhecimento até o descarte. Tudo isso é o sistema legal. A lei fala, deixou vestígios, tem que fazer exame por delito. E por fim, galera, nós temos o sistema adotado como regra no Brasil,
que é o sistema do, que é o sistema do livre convencimento motivado. Uma aula de revisão, né? Estou escrevendo rápido. Geralmente nas aulas ficou mais bonitinho. Livre convencimento motivado, também é chamado de persuasão racional. Ou seja, o juiz ele não tem uma prova que é maior, melhor ou mais valorativa do que outra. Ele vai pegar todas as provas, fazer uma síntese e vai decidir. Ele não é vinculado a uma prova A, B ou C. Por isso que é o livre convencimento motivado. Tudo bem? Desde que ele fundamente seus pedidos, aliás, desde que ele fundamente a sua decisão em um elemento produzido em contraditório. Até porque o juiz não pode fundamentar a sua decisão única e exclusivamente em elementos informativos, né? Os elementos informativos são aqueles produzidos sem o contraditório. Isso é diferente da prova, né? O juiz ele tem que decidir com base na prova, sob pena de, não fazendo assim, ferir o artigo 5º, 55 da Constituição, ampla defesa contraditória. Então, o juiz decide com base na prova. Ele não pode decidir com base em elemento informativo colhido única e exclusivamente no inquérito policial. Eu sei que tem ressalvas, né? Provas cautelares, antecipadas, não repetíveis, mas a regra é o seguinte, ó, posso julgar com base na prova do contraditório. Não posso julgar com base em elementos informativos, colhidos no IP, sob pena de ferir ampla defesa contraditória. Para que serve o elemento informativo? Serve como um obter dictum. O que é isso? Obter dictum. Elemento informativo é um argumento de reforço, mas não pode ser a ratio decidendi, que é a razão de decidir. Ressalvados, provas cautelares, antecipadas e não repetíveis. Exemplo, uma lesão corporal, soco no olho. Putz, faço lá o exame de corpo de delito na fase do inquérito. E é uma prova que eu não posso repetir lá na ação penal, porque a lesão vai desaparecer. Aí eu posso condenar com base esse elemento informativo que não é repetível. Uma prova antecipada, tudo que eu produzi no inquérito eu tenho que produzir também na fase da ação penal. Agora, imagina que eu tenho uma testemunha que foi a babá do Silvio Santos. É uma figura bíblica, tem 240 anos. Então eu vou pegar o depoimento dela antecipadamente. Isso vai servir para uma decisão judicial, mesmo que seja irrepetível lá na ação penal, pois no tempo da ação penal essa pessoa pode não mais existir. Está no artigo 225 do CPP, que é o depoimento ad perpetuum rei memória. São exceções. Né? Uma interceptação telefônica, que é um meio de obtenção de prova, colhida no inquérito, pode servir, mas isso tudo é exceção. A regra é que o elemento informativo ele é um argumento de reforço, não pode ser a ratio decidendi. Questão 5. Segundo o princípio da íntima convicção, adotado pela legislação processual penal brasileira, o juiz formará seu convencimento pela livre e motivada apreciação da prova produzida em contraditório. Errado. Não é o sistema da íntima convicção, é o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional adotado como regra no Brasil. O sistema da íntima convicção, pelo contrário, é lá no júri onde não há necessidade de decidir. 6. O juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente com base em elementos informativos colhidos no curso do inquérito. Beleza, realmente não. Ele não pode fundamentar. Ressalvadas o quê? As provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Correto? Provas cautelares, exemplo, interceptação telefônica. Aí ele pode decidir. Mandado de busca e apreensão. Aí ele pode decidir. Uma prova não repetível, exame de corpo de delito. Prova antecipada, 225 do CPP. Uma pessoa está muito doente ou é extremamente idosa. Eu teria que colher aquele testemunho lá na ação penal com o crivo do contraditório, mas eu vou antecipar. Vou fazer uma audiência para aquilo, para que aquela prova ela não se perca.
pelo lapso temporal, já que o tempo da ação penal pode ser que essa pessoa não mais exista. 7. Fim da instrução processual penal. Após a observância de todas as garantias constitucionais e legais, o juiz condenou o Caio pela prática de furto qualificado, contrariando as manifestações do Ministério Público e da defesa técnica, que postularam a absolvição do réu. Na sentença, o magistrado fundamentou sua decisão à luz da prova produzida sob o contraditório e citou como um argumento de reforço os elementos informativos colhidos no inquérito. Que questão maravilhosa. Então, olha só, houve uma denúncia, filho. Olha para cá, oficial. Houve uma denúncia. Se houve uma denúncia, o MP teve justa causa. Indício de autoria e prova de materialidade. O MP, ele denunciou. Só que no final da ação penal, o próprio MP e o advogado de defesa, eles pediram o quê? A absolvição. No começo, o MP falou, quero. E depois, falou, não, eu vou pedir a absolvição. Ele não pode desistir da ação penal, sob pena de ferir o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Mas ele pode pedir a absolvição, até porque ele é promotor de justiça, não é promotor de acusação. Só que o problema é o seguinte, nesse caso, já houve um pedido de condenação da denúncia. Então o juiz ele pode, mesmo com um pedido de absolvição, condenar o indivíduo. Por quê? Porque lá atrás já houve um pedido de condenação. Vê se você percebe. Então o juiz ele andou bem ou andou mal? Andou bem, ele poderia condenar. Mas lá na frente ele pediu absolvição. Não importa, porque lá atrás ele denunciou. E o juiz condenou com base em quê? Em provas produzidas no contraditório. Tá aqui, ó. E além disso, citou como argumento de reforço, como obter dictum, elementos informativos. Então, os elementos informativos não foram a razão de decidir. Foram o quê? Foram um argumento de reforço. Tá lindo, ele andou bem o juiz. Nesse cenário, considerando as disposições do Código de Processo Penal, verifica-se que o juiz agiu. FGV é assim, ó. Ele agiu bem ou agiu mal? Agiu bem. Letra A e B corretamente. Letra C, D e E incorretamente. Ele agiu corretamente ou incorretamente? Corretamente. Então essas aqui já estão fora. Só de tu visualizar isto, cara oficial, tu já tem 50% de chance de acertar. Tá? Vamos lá. Corretamente, porquanto a sentença condenatória está fundamentada na prova, beleza, produzida em contraditório, sendo certo que os elementos informativos colhidos no inquérito servem apenas como o quê? Argumento de reforço. Putz, tá lindo, cara. Letra A. A de alfa, A de aprovação. 8. É assente no mundo jurídico que o processo penal, lastreado pelo princípio constitucional da não culpabilidade, deve tutelar com segurança e eficiência a atividade probatória por meio de um rigoroso sistema de controles epistêmicos e estándares probatórios que poderão garantir segurança ao processo criminal. Com relação aos vestígios, exames, perícias, análises afirmativas a seguir. Olha que questão, né? Porra, questão, umas palavras bonitas. Vamos lá. 1. Quando o mecanismo de prospecção e preservação das provas não é quebrado, cadeia de custódia não foi quebrado, beleza? Mecanismo de preservação, de prospecção. Por que prospecção? Porque aquilo que vai ser preservado aqui vai ser valorado lá na frente pelo juiz, prospectivamente. Que o mecanismo de prospecção e preservação das provas não é quebrado. Quando esse mecanismo não é quebrado, mantendo-se íntegra toda a história cronológica do vestígio, o juiz não poderá rejeitar o laudo pericial. O juiz pode rejeitar o laudo, sim ou não? Sim! O sistema é não vinculatório. O juiz pode rejeitar no todo ou em parte. Está errado. Se o 1 está errado, a letra A está fora. A letra B está fora. A letra E está fora.
e você sabe que o item 2 está correto. É assim que faz prova. Então, o 2 está correto. Se o 3 estiver certo, é a letra D. Se estiver errado, é a letra C. Vamos lá, vamos no 2, né? Que a gente sabe que está correto. Senão vou perder meu emprego aqui. No caso de lesão corporal, quando desaparecerem os vestígios, a elaboração dos laudos poderá ser realizada por outros meios. Então, olha só. Lesão corporal, vestígio desapareceu. O laudo pode ser feito de outros meios. Pode, exame indireto. Exemplo, ó, cadê o prontuário médico do cara? Foto, vídeo. A elaboração dos laudos poderá ser realizada por outros meios, como a apresentação de fotos que tenham sido tiradas na época da agressão, prontuários médicos fornecidos por postos de saúde, um BAN, né, aquele boletim de atendimento médico, entre outros elementos que têm a condição de formar um acervo probatório capaz de demonstrar a materialidade delitiva. Está correto, a gente sabe disso, né? Isso aqui é um exame de corpo de delito, direto ou indireto? Indireto, né? Por que indireto? Porque o perito não se deparou com os vestígios. Como ele não se deparou, foi indireto. Correto? A gente já sabia. E 3, quanto à guarda do vestígio, o lacre rompido do recipiente, olha só, então o vestígio está guardado. O lacre rompido do recipiente, então tem aqui o vestígio, e aqui tem o recipiente. Aí tem um lacrezinho, normalmente é amarelinho, foi rompido. Deverá ser acondicionado no interior de um novo recipiente. Então, ó, vou pegar o vestígio, tá rompido o lacre, vou colocar em outro. Novo. Cara, isso não é intuitivo, sim ou não? Sim, então tá certo, pô. 2 e 3 estão corretos, a letra D. Tá lá na cadeia de custódia. Galera, pra gente acabar essa primeira parte aí da nossa aula de hoje, gostaria de falar rapidamente, mas é muito rápido, sobre a inviolabilidade do domicílio. A gente sabe que a casa é azina inviolável e ninguém pode penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante desejo de prestar socorro ou durante o dia por ordem judicial. Qual é a primeira hipótese de invasar foi foda, né? De invasão de domicílio. Tô cansado. Tô gravando até umas 4 horas já aqui. A primeira hipótese é o consentimento do morador. A primeira hipótese é o consentimento do morador. Agora, esse consentimento tem que ser válido. Quem é que vai provar que o consentimento foi válido? O morador ou o Estado? Galera, o ônus da prova é o Estado, é do Estado. Então, cabe ao Estado, já caiu em prova várias vezes, o Estado é que tem que provar que esse consentimento foi válido. Por isso que agora tem câmera. Não pode ser tropa de elite. Ô, meu filho, posso estar na tua residência? Porra, já tá aqui dentro, né? Tudo bem? Então, quem tem que provar que esse consentimento é válido? O Estado. O ônus da prova incumbe a quem alega. Tá, Alberto. Segunda hipótese. Em qualquer hora. Como é que eu posso entrar? Flagrante. Aí vou colocar aqui embaixo. Desastre. C. Socorro. Prestar socorro. Por que o flagrante... Estou escrevendo rápido porque é revisão, tá, galera? E fica mais bonitinho do que tá aqui. Flagrante. Bom, em caso de flagrante, galera, preste atenção. Pode ser qualquer flagrante. Pode ser o flagrante próprio. Pode ser o flagrante impróprio. Já caiu na PRF. Pode ser o flagrante ficto, presumido ou assimilado. Qualquer hora, flagrante. Qualquer tipo de flagrante. E, obviamente, que tem que ter o quê? O raio da fundada razão. O que é a fundada razão? É o motivo que você tem que justificar posteriormente. A posteriori. Se você não justificar posteriormente, a posteriori, você comete o quê? Policial, abuso de autoridade.
Você está invadindo à revelia um domicílio, artigo 22, pena de 1 a 4 anos, detenção. E, obviamente, se não houver justificação, além da responsabilidade penal, tem uma responsabilidade administrativa e civil e nulidade da prova. O que não é fundada a suspeita? Não é fundada a suspeita. O tirocínio policial, expertise para entrar na casa. Não é fundada a suspeita a denúncia anônima. Tem denúncia anônima? Posso entrar na casa? Não. Tem que fazer o quê? Verificar a procedência da informação, VPI. Não é fundada a suspeita o nervosismo da parte, que ao avistar a polícia entrou numa residência. Só cuidado com a casa desabitada ou a casa abandonada, porque a casa desabitada ou abandonada não está protegida pela cláusula da privacidade. Aí, em tese, poderia entrar. Isso a qualquer hora. E durante o dia, com ordem judicial, né? Cláusula de reserva jurisdicional. Tá, Alberto, mas o que é dia? Eu sei que o artigo 22, parágrafo único da Lei de Abuso de Autoridade, fala que não é abuso. Não é abuso antes das 5 ou depois das 21. Não é abuso. Aí eu entrei 5h20. Eu, policial. Com ordem judicial. Durante o dia. Mas é dia mesmo? 5h20, cara. Pô, eu tô aqui no Rio de Janeiro. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas atualmente, cara, 6 horas da manhã tá escuro ainda. Entrei 5h20. Pergunta é abuso de autoridade? Não. Porque não foi tão... Foi antes das 5, não é abuso de autoridade. Mas se não tiver luz solar, a prova é inválida. Então, uma coisa é ser abuso de autoridade. 5h20 não é abuso. Porque tem que ser antes das 5 ou depois das 21. Não é abuso. Mas tem luz solar? Se tiver luz solar, a prova é válida. Se não tiver luz solar, apesar de não ser abuso, às 5h20, a prova é inválida. O ministro Rogério Schietti, em novembro, setembro, não lembro, do ano passado, 2023, ele decidiu isso, que tem que ter luz solar. E ele fez uma analogia interessante. Você lembra do furto mediante o repouso noturno? O furto tem uma majorante, um repouso noturno, né? Aí o cara entrou numa residência para furtar às 5h20. Tava escuro. Tem a majorante? Ele falou, olha, tem a majorante. Tem a majorante. Porque se eu falar que esse cara entrou 5h20 num breu, não vou aplicar a majorante à luz dessa lei, eu tenho que fazer ali uma adequação, uma proporcionalidade. Porque se o critério for legal apenas, quem entra 5h20 na casa de alguém e você olha para cima e vê aquele breu, aquela escuridão, eu também não posso colocar a majorante do repouso noturno. Porque se o critério for legal, isso vai ter incidência no furto noturno também. E o critério não é legal para o ministro. O critério ele é astrofísico. Então, repetindo e concluído. Para ser abuso de autoridade, é antes das 5 e depois das 21. Ok. Entrou 5h10? Não é abuso. Mas se não tiver luz solar, a prova é ilícita. É isso que eu quero que você marque na prova. Tá bom? E atualmente, galera, a gente tem que saber... Atualmente não, né? Mas teve um caso aí específico de policiais que entraram numa residência errada, de terceiras pessoas. Vocês viram isso? Então, e recentemente nós tivemos uma nova decisão sobre o assunto que já é batido. O mandado de busca e apreensão domiciliar, ele não pode ser genérico. Não posso invadir o domicílio de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não posso invadir o domicílio de um conglomerado de casas sem justificativa. Eu não posso fazer que essa medida ela invada terceiras pessoas que não tem nada a ver com aquela situação. Então o mandado não pode ser genérico, o mandado tem que ser o quê? Específico, sob pena de ser uma pescaria probatória. Sei que tá uma zona isso aqui, tá?
sob pena de ser uma pescaria probatória. O que é a pescaria probatória? É o fishing expedition. Já viu essa expressão? Fishing expedition. O que é isso? É a pescaria probatória. Porra, tá pescando de tarrafa, amigo. Peraí, o mandado tem que ser o quê? Específico, não pode ser genérico. Bacana? Isso aqui é proibido. Pescaria probatória. Então, ó, casa desabitada e abandonada. Em tese, pode entrar, porque não é protegido pela cláusula da privacidade. Veículos, Alberto. Veículo é casa? Só se servir para habitação. Se não servir, não é casa. Mandado genérico, posso ter? Não. Tem que ser o quê? Específico. Outra coisa, mandado de busca é diferente de mandado de busca e apreensão. Ó, busca, se eu for buscar uma pessoa, se for só um mandado de busca, eu quero buscar o Tício, então eu não posso abrir a gaveta. Se eu quiser abrir a gaveta e buscar o Tício, tem que ser mandado de busca e apreensão. Também já foi caindo em prova. Eu quero buscar o Tício, é só mandado de busca? Então eu não posso abrir a gaveta. Se eu abrir a gaveta e achar droga, essa apreensão é ilícita. Porque tem que ser um mandado de busca e apreensão. Tudo bem? Agora, eu tenho um mandado de busca do Tício e aprender o que achar. Aí, beleza. Eu tô investigando o Tício de um homicídio. É mandado de busca e apreensão. Legal, mas achei droga. Ele era traficante, eu não sabia. Se o mandado de busca e apreensão foi uma descoberta fortuita, é lícito. Princípio da serendipidade. Pô, isso é muito legal, cara. É uma aula de revisão, né? É como se fosse uma revisão de semana de véspera. Tá? Questão 9. João e Alberto, Alberto, vou fazer merda, Alberto. João e Alberto, policiais militares, receberam denúncia anônima, no sentido de que Marcos estava praticando atos de traficância em seu domicílio. Se for denúncia anônima, tem que fazer o quê? Verificar a procedência da informação. Dessa forma, os agentes públicos se dirigiram ao local e, sem a realização de diligências adicionais, ingressaram no imóvel, fizeram merda, inexistindo a autorização do proprietário. No interior da residência, os policiais arrecadaram 7 quilos de cocaína e um caderno no qual havia anotações de contabilidade do tráfico de drogas no endereço. Ato contínuo, os policiais diligenciaram o local indicado, tratando-se de um armazém onde encontraram mais 3 quilos de cocaína. Gente, a entrada foi ilícita? Sim, prova ilícita. Dali, eles chegaram a um armazém. Não foi isso? Sim. Isso também é o quê? Ilícito por derivação. Teoria da árvore envenenada. Nesse cenário, considerando as disposições do CPP e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, é correto afirmar que, se você entender que denúncia anônima não permite a entrada domiciliar, tudo isso aqui é ilícito que aconteceu. E vai ter responsabilidade penal, civil e administrativa desses policiais. Vamos lá? Letra A. Os elementos probatórios arrecadados do imóvel de Marcos são ilícitos? Beleza. Letra B. Os elementos probatórios arrecadados do imóvel de Marcos são ilícitos? Beleza. Pode ser A ou pode ser B. Letra C. Os elementos probatórios arrecadados no imóvel de Marcos são lícitos? Não. Cara, fazer FGV é assim, cara. Melhora pra caramba. Não são lícitos. Eles fizeram merda. D. Os elementos probatórios arrecadados no imóvel de Marcos são ilícitos? Pode ser. Os elementos probatórios arrecadados no imóvel de Marcos e as provas angariadas no armazém são lícitas? Não. Só de você fazer essa triagem já te dá 33% de chance. Então, olha só, a entrada no imóvel é ilícito. E a entrada no armazém também é ilícita. Vamos lá, letra A. Os elementos probatórios arrecadados no imóvel de Marcos são ilícitos. Beleza. No mesmo sentido, as provas angariadas no armazém são o quê? Ilícitas. Mas é em razão da fonte independente? Não, é em razão da árvore envenenada. A questão da FGV cansa, né? B. Os elementos probatórios arrecadados no imóvel de Marcos são ilícitos. Ok. No mesmo sentido, as provas angariadas no armazém são o quê? Ilícitas. Legal. Em razão da árvore o quê? Envenenada. Agora sim.
Pau que nasce torto, morre torto. 1h20 de aula. Essa foi a primeira parte das nossas revisões. Espero que você tenha gostado. Em breve a gente vai ter uma outra aula. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.